Tite demitido do Cruzeiro, gente. É isso mesmo. O Tite, após o empate de 3-3 com o Vasco, dentro do Mineirão, foi demitido e não é mais o treinador do Cruzeiro. E a gente precisa falar o que aconteceu com a carreira do Tite, né, gente? Porque assim, o Tite, ele fez um excelente trabalho no Corinthians, né? Então ele é campeão Libertadores, campeão mundial, depois sai, fica um ano parado, onde ali ele estava esperando virar o técnico da seleção após o 7-1, não vira o treinador da seleção, volta para o Corinthians, ganha mais um campeonato brasileiro em 2015, e aí vai para a seleção em 2016 e fica de 2016 a 2022. E o grande ponto para mim, que eu acho que é o ponto da inflexão na carreira do Tite, foi a questão da Copa do Mundo. Eu acho, a Copa de 2018 não, mas eu acho que a Copa de 2022 teve um papel crucial no que é o Tite hoje. Porque assim, quem convive com o Tite, quem acompanha os treinamentos do Tite, falam que ele é uma pessoa completamente diferente hoje do que ele era até o jogo contra a Croácia. Na questão de energia, na questão de participação, na questão de tudo. Qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que o Tite, ele tinha tanto na cabeça que ele ganharia a Copa do Mundo, que ele seria campeão mundial, que eu acho que até hoje ele não aceita aqueles 4 minutos contra a Croácia. Porque ali o Brasil, cara, estava classificado. O Brasil estava classificado. E eu acho que, mais do que a derrota, eu acho que o que talvez tenha abalado muito o Tite foi a forma como essa derrota se deu. Porque você tá jogando um jogo numa prorrogação, você tá vencendo o jogo, era simplesmente faltando 4 minutos que você tinha ali para administrar o jogo e o Brasil não teve competência e capacidade para isso. E eu acho que ali foi uma parada meio que o Tite, cara, como que eu posso dizer? Eu acho que acho que foi um baque tão grande na cabeça dele que ele não consegue se recuperar. Tanto é que depois, tempos depois, ele assina com o Flamengo. Cara, ele vai muito mal no Flamengo. Muito mal no Flamengo. Assim, se você lembrar, o Flamengo foi eliminado da Libertadores pelo Peñarol, que na fase seguinte o Botafogo trucidou. O Botafogo trucidou o Peñarol, sabe? Então, assim, foi um trabalho muito ruim. E aí ele fica parado mais um tempo, né? Tanto é que ele meio que já tinha assinado com o Corinthians e depois ele volta atrás por uma questão de saúde e tudo tal. E aí eu também não sei se essa questão de saúde é relacionado ao que aconteceu também na Copa do Mundo. E ele assumiu o Cruzeiro. E assim, né? Se você pegar e comparar o trabalho do Tite com o que o Leonardo Jardim estava fazendo, e detalhe, é o mesmo elenco com o acréscimo do Gerson. Então, assim, foi um elenco que foi melhorado. E o futebol apresentado pelo Cruzeiro até agora, nesse ano, é muito ruim. Por mais que tenha sido campeão mineiro, tudo tal, mas assim, é um futebol, cara, completamente diferente daquele que era praticado pelo Leonardo Jardim em 2025. Então eu acho que talvez chegou a hora do Tite ou ir para uma liga árabe, uma liga mais tranquila, uma liga do Catar, uma liga que não tenha uma competitividade tão grande, ou ele virar um diretor de futebol, virar alguém, assim, um gerente, algo que talvez com a expertise dele de futebol ele consiga administrar, porque treinador de time grande, de verdade, hoje eu tenho dificuldade de ver o Tite. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que talvez um outro ponto que também tenha pegado, que talvez ele não tenha recebido os convites que ele achou que ele receberia após a Copa. Eu acho que na cabeça dele eu acho que eu vou para um time grande da Europa. E pelo que eu acho, que a gente não tem como ter certeza, eu acho que esses convites não chegaram. Não chegaram. Porque se tivesse chegado um time grande na Europa para ele treinar, ele teria ido. Ele não teria ido para o Flamengo e agora para o Cruzeiro, sabe? E eu acho que isso talvez também tenha
abalado um pouco o Tite. Então, assim, os 3 últimos trabalhos do Tite, né? Porque assim, vamos analisar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu não gosto de analisar eliminatórias. Foi uma Copa do Mundo ruim que o Brasil fez em 2022. O Brasil só jogou bem contra a Coreia do Sul. E convenhamos, não é um grande desafio. O trabalho dele no Flamengo foi muito ruim. O trabalho dele agora no Cruzeiro foi muito ruim. Então, assim, ou o Tite talvez comece a fazer uma reflexão muito grande e mudar muito dos seus paradigmas, muito das coisas, das suas convicções e se reinventar, ou eu acho que ele vai entrar num ostracismo. Porque hoje eu tenho dificuldade de ver um time que apostaria no Tite. Porque quando você pega o que o Tite deve ganhar, que é um salário altíssimo, e pelo que ele está entregando ultimamente, não dá, é incompatível. E detalhe, né, gente? O Tite teve o elenco do Cruzeiro e teve o elenco do Flamengo. São, assim, o Flamengo era o melhor elenco do Brasil e o Cruzeiro está entre os melhores elencos do Brasil. Então, assim, o que ele pode justificar? Elenco não é, time não é. Então, assim, é trabalho mesmo. O trabalho do Tite, tanto no Flamengo quanto na seleção brasileira em 2022 na Copa, quanto no Cruzeiro, foram trabalhos extremamente fracos. Alguém pode falar que quem deu a carreira do Tite foi o Diego Souza? Brincadeira. Mas a grande verdade é que, assim, o Tite, grandes trabalho mesmo, ele só fez no Corinthians até hoje. Só fez no Corinthians até hoje. O melhor ele fez ali no Grêmio, né? Quando ele ganha aquela Copa do Brasil com o Grêmio em cima do Corinthians, ali foi um bom trabalho também. Mas, assim, um trabalho pica mesmo foi no Corinthians. Na seleção brasileira, eu acho que, assim, as 2 oportunidades que ele teve em Copas do Mundo, ele não foi bem. A seleção não conseguiu desempenhar bem nas Copas do Mundo, perto do que jogava nas eliminatórias. E agora, com o Flamengo e Cruzeiro, foi muito ruim. Então, o Tite, cara, precisa acordar. O Tite precisa mudar as convicções dele, porque senão eu acho que o Tite vai cair num ostracismo, porque é o que eu falo. Pega o custo-benefício, não vale a pena. Beleza?